A paz do Senhor Jesus, que alegria podermos estar mais uma vez reunidos para estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus, nesta que é mais um estudo da série da nossa Escola Bíblica Virtual da Igreja Presbiteriana Betel. E hoje nós vamos lá para o Evangelho de João, evangelho rico, belo, prático, que mostra tanto Jesus apontando para alguns símbolos do Antigo Testamento e trazendo para ele mesmo. Nosso tema de hoje é Sem Fome e Sem Sede, que é o Evangelho dramatizado. E é muito bonito a gente pegar a sequência de João, porque João vai apresentar Jesus sempre mostrando algumas instituições do Velho Testamento e apontando para ele mesmo, mostrando a importância, mas dizendo, olha, eu sou mais importante. A gente vê isso desde lá do início, quando ele vai no casamento, ele fala da instituição do casamento, mas ele mostra a importância que ele dá para o casamento, mas que ele é maior do que o casamento. Ele vai logo falar com Nicodemos lá, um dos mestres, né, que é aquele que tanto Israel valoriza, e ele vai lá e mostra que ele é o mestre dos mestres. E aí, você gosta do templo, né? O templo é tão importante. Fala, olha, mas eu sou maior do que o templo. Ele vem mostrando algumas figuras e trazendo, e é muito bonito também porque ele vem, sempre que ele apresenta um milagre, ele vem próximo de uma festa e aquele milagre tem a ver com aquela festa, e aí ele se apresenta como a personificação daquele simbolismo que tinha lá atrás. E eu quero me atentar a esse que nós vamos estudar hoje, porque ele vem justamente depois da multiplicação dos pães. Então passa a multiplicação dos pães e peixes, ele alimenta aquela multidão, você conhece a história. E se você tiver alguma dúvida, volta um pouquinho aí no Evangelho de João, no capítulo 6, isso mesmo. E aí você vai pegar essa parte de Jesus fazendo esse milagre, e você vai ver que agora, nesse versículo, ele está dizendo, fazendo associação, você lembra que eu multipliquei, mas você lembra lá no deserto? Aqui foi praticamente 5.000, fora os que não eram contados, mas lá eu alimentei a multidão por 40 anos. E quer saber de uma coisa? Eu sou o pão da vida, esse pão que desceu do céu. E aí ele traz esse motivo para si mesmo, é muito bonito. Eu te convido a passearmos por esse trecho da Palavra de Deus, tendo um pouquinho dessa ênfase, mostrando a beleza que tem nesse texto para nosso ensinamento hoje. Como agenda, eu queria trazer para vocês que a gente vai fazer uma breve introdução, onde nós vamos ler esse bloco que nós vamos estudar. E aí o autor do estudo ele traz 3 tópicos para a gente atentar. Então ele vai falar um pouco da murmuração, que esse trecho já começa falando disso. Vai falar da vida eterna, da permanência em Cristo. Vai falar do comer carne e beber sangue, que escandalizou os judeus nessa mensagem. E aí a gente parte para a conclusão e finaliza com a aplicação. E esse é bonito porque ele começa, no Evangelho de João, é entendido que existem 7 eu sou. Que Cristo vem dizer eu sou 7 vezes, e um deles está no Evangelho de João, nesse trecho que nós vamos ler, dizendo eu sou o pão da vida. E eu queria ler com os irmãos, a gente vai ler o capítulo 6 de João, do verso 41 ao verso 49, e depois eu vou convidá-los para nós fazermos uma oração. E ele começa assim, no verso 41 do capítulo 6 de João. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei pela vida do mundo é a minha carne.
Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos de comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Vamos orar? Deus santo e bendito, nós te louvamos, Deus, por tua bela palavra, por esse texto, Deus, que tu nos permite termos em nossas mãos para ler com tanta liberdade. Nós te louvamos porque a tua palavra é viva, é eficaz, ela ilumina nossas vidas e como ela é necessária para o nosso sustento também espiritual, Deus. Em nome de Jesus, que tu possa tu mesmo, aquele que vai ministrar o meu coração, o coração do meu irmão que está neste momento acompanhando esta mensagem, que seja vida e luz para nossas vidas e que nós possamos ser praticantes dela para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E aí, como eu disse, é um dos primeiros eu sou. Então a gente tem lá no verso 35, no verso 48, ou no 51, quando ele fala que eu sou o pão vivo, mas o fato é que ele traz essa expressão, eu sou o pão da vida. É a concretização, assim, com mais clareza de um símbolo que existia no Velho Testamento, e ele traz agora. Então, se ele alimentou o povo com maná no deserto, mas ele vem falar no texto que a gente leu, né, que os pais comeram, mas morreram. Agora, o pão vivo desceu do céu para dar vida ao mundo, e quem come dele vive eternamente. É a encarnação da mensagem, e ele vem trazer a consequência eterna dessa concretização. O escândalo da mensagem para o carnal é uma bênção para o espiritual. É um escândalo, ele desceu do céu, é o Filho de Deus, mas ele não é José, e tem toda aquela murmuração. E ele morreu, é mais um escândalo, mas como pode? Se ele é Deus, morreu, parece o ladrão da cruz, né? Salva-te a ti mesmo, se você é Deus, você não pode se salvar. E ressuscitou, está vivo. E eternamente vivo é mais um escândalo ou mais um mistério para muitos. E a gente pode falar muito carnais, imaginar ou não conseguir imaginar, mas para nós que cremos é toda a nossa esperança. E a primeira reação do homem quando ouve alguma coisa assim tão fora da normalidade é a murmuração, que é o nosso primeiro ponto. E aí, logo no iniciozinho do nosso trecho, lá no verso 41, ele vai falar, né? Murmuravam, pois, os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Como é que Jesus podia falar um negócio desse? E diziam lá os judeus que estavam ali, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não conhecemos pai e mãe? Como diz agora, desci do céu? E Jesus, conhecendo, vai nos dizer, né? Não murmureis entre vós. A murmuração é uma reação natural contra algo fora da normalidade. Se é fora da normalidade, a gente já desconfia, e não só desconfia, como a gente critica e a gente vai contra num primeiro momento. É a reação quando uma sentença contraria algo que a gente acredita firmemente. A gente acredita, então, a gente tem aquela reação de murmuração que é um pouco mais do que uma simples reclamação, porque ela traz uma raiz de desconfiança também. A gente verbaliza, na verdade, aquilo que está no coração. Eu até indico que, para a gente que é crente, quando a gente verbaliza alguma coisa, isso termina até para a gente poder ser tratado, ser ensinado também. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu imagino que sim. Quando você está pensando numa coisa, às vezes você quer lembrar o nome de uma rua, o nome de alguém. Quando você começa a perguntar, fulano, você sabe onde fica? Ah, não, lembrei. Parece que você começa a verbalizar aquilo, vem na sua mente e de repente, quando a gente pensa em coisas espirituais, às vezes você verbaliza, às vezes até tentando murmurar, porque
é algo que não estava na sua realidade, mas rapidamente você é tratado e ensinado. E aí, quando é nesse sentido, é ótima verbalização. Quando é uma verbalização daquele coração duro que só quer se opor, aí você vai entrar nessa última frase de Jesus, que ele vai falar: não murmureis entre vós. É um perigo carnal que pode bloquear o espiritual. É a resistência. A gente precisa entender que para o povo de Deus, essa resistência ela tem limite. Uma hora, o Espírito Santo quebra essa resistência para você crer nas coisas que Deus tem para mim e para você. A grande mensagem, imagino, desse trecho, ele vem trazer duas questões específicas. Ele vai falar da vida eterna e principalmente essa permanência em Cristo. Verso 47, verso 48, ele vai trazer, né? Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, e ele enfatiza no 48, eu sou o pão da vida. Então ele vai falar do sustento, ou vai fazer essa comparação entre o sustento temporal no Antigo Testamento, se a gente for lá ler Êxodo 16:35, e está na tela, né? E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Então, ele vem trazer esse sustento diário, e você lembra da história, senão é bom voltar lá em Êxodo e ver a beleza de tudo. Às vezes a gente lê uma vez e passa batido por alguns detalhes. Quando a gente relê, a gente vê cada detalhe, cada beleza, e era muito bonito quando Deus instituiu e indicou para eles: olha, não se preocupa, vai chegar todo dia, não precisa pegar mais, porque vai estragar. E alguns, né, desesperados, vai que Deus fale amanhã, né? Deus falou que vai, mas vai que ele esquece, sei lá. Qual é o nosso pensamento? E é o nosso pensamento no dia de hoje, a gente sempre se preocupa com esse sustento de Deus e às vezes quer entesourar um pouco mais quando Deus fala: não se preocupa. E eles podiam, né, todos os dias. E aí quando pegou uma vez e estragou, falou: opa, né, já sei que não funciona. Então pega todo dia, e Deus os sustentou com toda a fidelidade durante 40 anos para eles. E a gente sabe que no dia em que eles não podiam fazer nenhum tipo de trabalho, nem a colheita, que era o sabá, que era o dia do descanso, Deus dava dobrado e aquele dia não estragava, porque era a providência de Deus. E a gente precisa descansar nesse sustento de Deus. Precisa entender isso, e Jesus vem trazer esse sustento, essa permanência nele, essa segurança que há em estar no aprisco de Cristo Jesus para nós também nessa vida. E aí ele traz a perseverança para a eternidade no Novo Testamento. Se ele está falando de sustento temporal lá no Antigo, agora ele vem trazer uma verdade assim, de perseverança um pouco mais para a eternidade. E lá nesse trecho de Romanos 6, 22 e 23, ele vai falar, né? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então estamos seguros e estamos sustentados nessa verdade que é o próprio Cristo Jesus encarnado. E aí ele vem trazer essa palavra assim que, à primeira vista, para os judeus foi muito, muito surpreendente, né? Se eles já estavam abismados, assim, meio com resistência, né? Quando fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E a palavra eu sou, você vai lembrar, quando Deus se apresentou para o povo de Israel e Moisés fala, tá, mas eu vou para eles. Aqui onde a gente está tem 1000 deuses, tem... Estou chutando, tá? 1 milhão de deuses aqui, tem Deus para tudo. Quando está chovendo muito, tem o Deus da tempestade. Quando o sol está muito quente, tem o Deus sol. E a gente precisa falar para eles. Como é que eu vou falar quem o Senhor é, que Deus que me chamou? E ele fala, né? Eu sou o que sou. Diga, o eu sou me enviou a voz. E aqui ele vem trazer essa personificação quando ele vem trazer eu sou o pão da vida. E aí, quando ele traz, então, se isso já chocou demais o povo judeu, você imagina agora ele trazer a questão do comer a própria carne dele e beber o sangue dele.
E aí tá lá no 54, 56, se passou meio batido, a gente relê, tá assim, né? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. E aí já foi, você imagina para onde foi a visão do povo judeu. Falou, aí, mas é canibal agora, né? Vão comer a carne dele, vão beber o meu sangue. Mas Jesus sempre falava de coisas muito maiores e muito mais espirituais. Não coisa física, não coisa para o agora, mas coisas eternas. A gente tem um memorial muito bonito, que é o sacramento, que a gente chama de sacramento, né? Que é da Santa Ceia, que nos parece uma boa referência espiritual deste ato. Então, algumas verdades cristãs que a gente não pode esquecer. Cristo encarnou, ou seja, era um Deus Todo-Poderoso que precisou se esvaziar, tomar a forma humana e veio em carne mesmo, e andou entre nós. Ele morreu, ou seja, ele derramou o seu sangue. Ele ressuscitou, ou seja, ele está vivo. E ele também nos ressuscitará. Nós seremos transformados para viver eternamente com ele na glória. E aí a gente precisa pensar que a gente tem essa intimidade, primeiro esse reconhecimento de toda a obra de Cristo e essa intimidade que são constantes. Então, quando ele fala, né, você vai comer a minha carne, beber meu sangue, ele está muito mais falando, né, dessa intimidade, dessa interação junta. Quando a gente pensa igreja, a gente pensa, é muito ensinado na palavra de Deus que ele é o cabeça e nós somos o corpo. Nós estamos unidos, nós estamos sempre juntos. E uma referência disso de comer, que toda vez que a gente se reúne para a ceia, nós estamos relembrando disso tudo. Por isso que é tão importante um culto público. Eu amo, né, o ajuntamento do povo de Deus, seja para orar, seja para estudar a palavra, para louvar juntos. Porque são momentos em que a gente relembra tantas coisas que são verdades da palavra de Deus, são verdades do próprio Deus, que são realidade na vida de tantos crentes, e a gente tem a oportunidade de avivar nossa fé, relembrar tantas coisas, de ser ensinado de tantas coisas, de crescer no conhecimento de Deus, de crescer na comunhão, não só com Deus, mas com os irmãos, que é onde nós vamos estar eternamente juntos também. E a gente precisa dessa comunhão já agora, como é gostoso. E aí quando a gente tem a ceia também, é um memorial específico para a gente relembrar de coisas específicas. Você pode ir num culto e pensar e ser relembrado, por exemplo, da grandeza de Deus. Você pode, em outra reunião, ser relembrado do amor de Deus. Você pode, em outro culto, e ficar mais uma ênfase muito mais específica no cuidado de Deus. E quando você vai na ceia, você tem uma coisa mais específica, lembrando de toda essa estrutura. Deus encarnou, morreu, ressuscitou e vai nos levar. É como se fosse um fortalecimento também da nossa fé, e simbolicamente a gente come de novo a carne, bebe de novo o sangue e mostra de novo esse reconhecimento e soma de novo, né? Vai potencializando também essa intimidade com Deus. Por isso a gente considera, né, tão importante a participação também nos cultos de ceia. E relembrando Paulo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, lembra que nós somos pecadores, que nós não merecemos, e coma do pão e beba do cálice. Não sozinho, simplesmente, mas com todo o povo de Deus, e juntos nós vamos estar com Ele eternamente, porque Ele é o pão vivo que desce do céu e traz a vida eterna para todos nós. E aí, como conclusão, para a gente fechar, a gente só relembrar, né, que Ele é o pão vivo que desceu do céu, relembrando ou encarnando aquela realidade do maná do Velho Testamento e mostrando agora que Ele é um pão muito superior. A gente precisa relembrar desse sustento por 40 anos e pensar que Ele vai estar nos sustentando durante toda a nossa vida. Quantos anos nós vamos viver? Só 20? 30? 40? 50? 100? 150? O quanto de vida nós tivermos aqui vai ser muito pouco perto da eternidade que nós vamos estar com Ele.
e podemos ter a certeza dessa segurança de estar com Ele eternamente, porque Ele já cumpriu tudo aquilo que precisava. Então a gente precisa lembrar da ceia como esse sacramento fundamental de memorial e renovação da fé, da morte expiatória de Jesus, na esperança do porvir, recebendo a cada tempo vida e sustento espiritual até chegarmos àquele grande dia. E como finalização, eu acho muito bonito que você conheça a perseverança dos santos. Ele traz algumas perguntas para a gente e pensa assim, qual a importância de sabermos que os salvos estão para sempre seguros nas mãos de Cristo? Isso nos conduz a uma vida de negligência espiritual? Como esta importante doutrina bíblica fortalece a nossa fé e nos estimula a anunciar o Evangelho. E você precisa ver a perseverança dos santos, a importância de você não se preocupar de saber o que eu preciso fazer para estar no céu, quando Cristo já fez todas as coisas. Saindo dessa insegurança, você pode fixar os seus olhos muito mais intimamente para amar as pessoas, para servir as pessoas, para anunciar Cristo ao mundo, para que todos aqueles a quem Ele já salvou estejam reunidos naquele grande dia. Então, não vivemos negligente, na verdade nós vivemos em santidade porque já estamos em Cristo, fazendo a obra dele, não para buscar alguma coisa que vai ser alcançado, mas para reafirmar tudo aquilo que Ele já conquistou para nós. Que essa palavra seja vida e luz para a sua vida, que você possa meditar nela, estudar mais um pouquinho, que realmente ela faça diferença para a sua vida, para a vida daqueles que estão à sua volta, que você esteja a cada dia fortalecido em Deus, olhando para o pão da vida, se alimentando do pão e da carne e do sangue, para estejarmos firmes até o grande dia em que estaremos eternamente ceando com Ele. Que o Senhor nos abençoe. Até a próxima.